Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Daniel Japiaçu aqui, seu professor de Física, dando continuidade ao nosso curso completo de Física Básica. Hoje, dando continuidade também ao estudo da calorimetria. Hoje vamos falar sobre os processos de troca de calor. Primeiramente, para falar sobre as trocas de calor, a gente precisa relembrar, né? O que é um sistema na física? Quando a gente fala de sistema na física, sempre envolve dois ou mais corpos, certo? É a interação entre dois ou mais corpos. Lá na mecânica, quando a gente tem um sistema, são dois ou mais corpos interagindo em termos de força. Aqui na calorimetria, dois ou mais corpos que estão fornecendo calor um para o outro, né? Quando a gente falou lá nas primeiras aulas de calorimetria, de termologia, na verdade, a gente conversou que o calor aparece quando a gente tem, por exemplo, um corpo quente interagindo com um corpo frio. Um corpo quente toca num corpo frio, o que acontece? O corpo quente fornece calor para o corpo frio recebe esse calor. Nos processos de troca de calor, em que o sistema é um sistema isolado, ou seja, é um sistema em que a interação termodinâmica só existe entre o corpo A e B, ou se eu tenho três corpos entre os corpos A, B e C e assim por diante, quando isso acontece, o que ocorre? A troca de calor só é envolvida entre esses corpos, o ambiente ele é desconsiderado. Um exemplo em que isso acontece de uma forma relativamente boa no mundo real. Quando a gente coloca as coisas dentro de um isopor. O isopor ele é feito para manter a temperatura mais ou menos constante dentro dele. Se a gente coloca lá, por exemplo, um monte de refrigerante, um monte de garrafa com água, um monte de garrafa de suco, gelo dentro do isopor e fecha. Obviamente, o gelo vai receber o calor dos corpos que estão a temperatura maior que o dele, vai derreter um pouco, mas se a gente mantém o isopor fechado por um grande período de tempo, a tendência é que aquele sistema permaneça com a mesma temperatura por um bom tempo, não é? A tendência é essa. Isso acontece, obviamente que dentro do isopor não é de maneira perfeita, porque vai haver alguma troca de calor com o ambiente, é impossível da gente manter isso 100% constante o tempo inteiro, mas nas nossas questões, nas questões em que nós vamos analisar, sempre vai ter um corpo A, um corpo B, não é? Não sei, sei lá, se vai ter um corpo C, em que a troca de calor entre eles, né? A troca de calor entre eles, calor, calor, né? Um fornecendo, dois fornecendo, um recebendo, ou vice-versa. Toda vez isso vai acontecer, qual é a tendência? Que a quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B mais a quantidade de calor do corpo C. E se tiver mais corpos, né, isso vai, enfim, ao infinito, vai ser igual a zero. É mais fácil da gente perceber quando tem apenas dois corpos. Digamos que tem apenas dois corpos aqui, o A e o B. Digamos que tem apenas dois corpos aqui. Digamos que o corpo A receba calor, ou seja, a quantidade de calor do corpo A é positiva. Digamos que o corpo B perca calor, a temperatura dele diminui. Essa quantidade de calor aqui é negativa. Isto sugere o seguinte: toda quantidade de calor fornecida por B, fornecida por B é absorvida por A.
É por isso que a gente despreza, neste caso, a ação do ambiente. Porque se o ambiente estiver envolvido, nem toda a quantidade de calor fornecida por B é absorvida por A. Parte da quantidade de calor fornecida por B é absorvida pelo ambiente também. Só que no caso dos sistemas que a gente vai ver que são sistemas fechados, isso para facilitar as contas, né? Toda vez que a gente for envolver isso, a gente vai muitas vezes desprezar o sistema e vai indicar que toda a quantidade de calor fornecida por B será absorvida pelo A, tá bem? Vamos fazer um exercício sobre isso para memorizar melhor e vocês vão ver que o processo muitas vezes ele é lento, mas a gente vai, né, devagarzinho. Eu vou fazer apenas uma questão, mas vocês vão ver que o processo ele vai ser repetitivo, né? Quando vocês forem fazer outras questões que vai envolver a troca de calor. Então, temos a questão aí na tela, né? Como eu disse, eu vou fazer ela bem devagar para a gente memorizar e entender todos os passos. Mas vocês vão ver que quando vocês começarem a resolver questões que envolvem troca de calor, esses passos eles são muito repetitivos, né? É uma receita de bolo que não foge muito desse processo. Pode ter dois corpos, como é o caso dessa questão, mas vai se repetir para três, quatro, quantos forem necessários. Tá bem? O que é que diz a questão? Dois recipientes iguais, A e B, contendo dois líquidos diferentes, ou seja, são líquidos que têm é, calor específico e capacidade térmicas diferentes. Inicialmente a 20 graus Celsius. São colocados sobre uma placa térmica, da qual recebem aproximadamente a mesma quantidade de calor. Quer dizer, inicialmente, eu vou colocar aqui, inicialmente, a temperatura deles é de 20 graus Celsius e a quantidade de calor recebida tanto pelo corpo A quanto pelo líquido B, né? Na verdade, líquido A e líquido B é a mesma, né? Com isso, o líquido A atinge 40 graus Celsius e o líquido B atinge 80 graus Celsius. Quer dizer que nesse processo inicial, o líquido A ele atingiu 40 graus Celsius e o líquido B atinge 80 graus Celsius, ou seja, a mesma quantidade de calor aqueceu mais o líquido B do que o líquido A. Isso quer dizer o seguinte, olha, como a gente viu, a capacidade térmica dos dois são diferentes. No caso, a capacidade térmica de A, que é a quantidade de calor sobre a variação da temperatura de A, a gente vai fazer dessa forma, tá bem? A gente pode fazer, no caso, né, criar uma relação entre as duas capacidades térmicas. Como essa quantidade de calor aqui para os dois é a mesma, eu vou igualar essas duas quantidades de calor, né? No caso, a quantidade de calor de A é igual à quantidade de calor de B, inicialmente, né? Tudo isso aqui no processo inicial, o que é que a gente tem? A capacidade térmica de A vezes qual foi a variação de temperatura de A? Saiu de 20 e foi até 40, então foi de 20 graus Celsius. Isso é igual à capacidade térmica de B. Qual foi a variação de temperatura de B? Saiu de 20 e foi até 80. Então, é de 60 graus Celsius. O que a gente tem aqui, então? Que a capacidade térmica de A vai ser 60 sobre 20 a capacidade térmica de B. Não é isso? Ou seja, a capacidade térmica de A é 3 vezes a capacidade térmica de B. Como a capacidade térmica de A é maior, a gente precisa de mais calor para aquecer o líquido A do que para aquecer o líquido B, ok? Com isso, aí tudo bem aqui. A gente parou até aqui, né? Até os 80 graus Celsius. Vamos lá então continuar. Se os recipientes forem retirados da placa e seus líquidos misturados, a temperatura final da mistura ficará em torno de, ou seja, aí eu vou colocar aqui, após a mistura.
após a mistura. Após a mistura, o que é que nós temos? Qual é a temperatura inicial de A após a mistura? 40 graus Celsius. Qual é a temperatura inicial de B após a mistura? 80 graus Celsius, né? Porque quando a gente misturou os líquidos, a temperatura de A estava em 40 graus Celsius, a temperatura de B estava em 80 graus Celsius. Ele quer saber qual é a temperatura final da mistura dos dois. Para isso, a gente vai usar o processo de troca de calor, porque como os líquidos têm temperaturas diferentes, o líquido B vai fornecer calor para o líquido A. Vai acontecer o processo de troca de calor. Então, nós temos que a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B é igual a zero. Perceba que essas quantidades de calor aqui não são mais essas no início, certo? São as quantidades de calor após a mistura. Quantidade de calor de A é a massa de A, calor específico de A, variação da temperatura de A. De B, massa de B, calor específico de B, variação da temperatura de B. Isso é igual a zero. Massa de A vezes o calor específico de A, nós chamamos isso de capacidade térmica de A. Variação da temperatura de A é a temperatura final menos 40, que é a inicial. A mesma coisa aqui para a massa de B e calor específico de B, é a capacidade térmica de B. Variação da temperatura de B vai ser temperatura final menos 80. Veja que a temperatura final é igual para os dois, né? Porque eles vão entrar em equilíbrio. A capacidade térmica de A, a gente viu aqui, ó, que é 3 vezes a capacidade térmica de B. Então, eu vou copiar isso aqui. 3 vezes capacidade térmica de B. Temperatura menos 40. Mais, aqui eu repito, né? Capacidade térmica de B, temperatura menos 80. Tudo isso igual a zero. O que é que a gente pode fazer? A gente pode simplificar as capacidades térmicas aqui, né? Simplificar. Agora ficou mais fácil. É só multiplicar, ó. 3 vezes T dá 3T. 3 vezes menos 40 dá menos 120. E aqui repete, né? T menos 80. Tudo isso é igual a zero. Ou seja, a gente tem aqui, fazendo essa conta, 3T mais T dá 4 vezes T. 4T. Do outro lado, passando tudo para lá e já somando, vai dar 200. Ou seja, a temperatura de equilíbrio vai ser 200 dividido por 4, que nos dá 50 graus Celsius. Que está escrito na letra B de bola. Ok, pessoal? Essa foi a nossa questão, essa foi a nossa aula sobre trocas de calor. Eu sugiro que vocês tentem refazer essa questão sozinhos, certo? É bom porque aqui você pode retornar, rever a resolução da questão. Procure entender os passos, né? Como foi que a questão foi dividida, a parte inicial, a parte após a mistura, para clarificar todos os passos e todos os conceitos, tá bem? Bons estudos, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí, coloca aí a sua dúvida no comentário, conversa com o seu professor e na próxima aula nós vamos começar a ver o calor envolvido nos processos de mudanças de fase. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.